O arrebatamento é um dos temas mais discutidos no cristianismo moderno. É um assunto que gera dúvida, curiosidade e, ao mesmo tempo, esperança. Mas afinal, o que a Bíblia realmente diz sobre esse evento? E por que existem diferentes interpretações sobre quando ele ocorrerá? Antes de falarmos sobre as três principais visões, pré-tribulação, meio da tribulação e pós-tribulação, precisamos entender o que é o arrebatamento. O texto mais claro está em 1 Tessalonicenses 4:16, 7, onde está escrito: Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a base, um encontro real, sobrenatural e visível entre Cristo e a sua igreja. A segunda passagem central está em 1 Coríntios 15, 5:52. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A Bíblia descreve o arrebatamento como uma transformação instantânea. Um momento único na história humana. Mas então surge a grande questão: quando isso acontece em relação à tribulação? Antes, no meio ou depois? A tribulação é um período descrito em vários textos, especialmente em Mateus 24, Daniel 7 e Apocalipse. É apresentada como um tempo de sofrimento, perseguição e julgamento sobre o mundo. Por causa disso, ao longo da história da Igreja, surgiram três interpretações principais. E hoje vamos entender cada uma delas com calma, sempre olhando para o texto bíblico e para a tradição cristã. A primeira interpretação é o arrebatamento pré-tribulacionista, também chamado de pré-trib. Segundo essa visão, o arrebatamento acontecerá antes da tribulação. Ou seja, a igreja será retirada da terra e não passará pelos sofrimentos descritos em Apocalipse. Os defensores dessa visão se baseiam principalmente em Apocalipse 3:10, onde Jesus diz: Porque guardou a minha palavra de exortação, a perseverança eu o guardarei, da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que vivem na terra. Neste entendimento, guardar da hora da provação significa ser retirado antes do período de tribulação. Outro argumento usado é o fato de que, a partir de Apocalipse capítulo 4 até 18, a igreja não é mais mencionada. Ela aparece novamente somente na volta gloriosa de Cristo, no capítulo 19. Isso sugere, para alguns intérpretes, que ela não estaria mais na terra durante os eventos intermediários. A visão pré-tribulacionista também destaca que Deus sempre livrou o seu povo antes de grandes julgamentos, como no caso de Noé, tirado do juízo pelas águas, e Ló, retirado de Sodoma antes da destruição. Assim, dizem que Deus faria o mesmo com a sua igreja. Mas nem todos concordam com essa interpretação. A segunda visão é chamada de arrebatamento no meio da tribulação, ou mitrib. Segundo essa posição, a igreja passará pela primeira metade da tribulação, mas será arrebatada antes da chamada grande tribulação, a fase mais intensa dos acontecimentos. Essa visão se apoia na ideia de que a tribulação tem duas fases, uma inicial e outra final, mais severa, e usam como base Daniel 9:27, que fala sobre a aliança do anticristo sendo rompida no meio da semana profética. Outra passagem frequentemente usada é a de Apocalipse 11, que fala sobre a sétima trombeta. Para esses intérpretes, quando Paulo fala em última trombeta, em 1 Coríntios 15, ele estaria se referindo à sétima trombeta do Apocalipse, que acontece no meio da tribulação. Assim, segundo o Mitrib, a igreja enfrentaria os primeiros estágios dos acontecimentos, mas seria poupada da fase mais intensa de juízo. Por fim, temos a terceira visão,
o arrebatamento pós-tribulacionista ou pós-trib. Nessa interpretação, o arrebatamento acontece depois da tribulação, junto com a segunda vinda gloriosa de Cristo. Os defensores dessa posição ensinam que a Igreja sempre passou por perseguições ao longo da história e que Deus não prometeu livrá-la das aflições do mundo, mas sustentá-la em meio a elas. O texto mais usado por essa visão é Mateus 24, 29-31, onde Jesus diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Aqui Jesus fala claramente que a reunião dos escolhidos acontece após a tribulação. Para os pós-tribulacionistas, essa é a descrição do arrebatamento. Além disso, destacam João 16:33. No mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Para eles, isso reforça a ideia de que Deus não livra sempre do sofrimento, mas fortalece em meio a ele. Agora, qual dessas três interpretações é a correta? Aqui está o ponto mais importante. Todas elas têm base bíblica. Todas surgem de cristãos sérios que estudam profundamente as Escrituras. E nenhuma delas altera o fato mais importante: Jesus voltará, a igreja será reunida, e o plano de Deus se cumprirá perfeitamente. O arrebatamento é uma realidade. O tempo exato dele é o que é interpretado de maneiras diferentes. O mais importante não é escolher uma posição, mas viver preparado. Em Mateus 2:4-42, Jesus diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. E em João 3:3 está escrito: todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Isso significa que o arrebatamento não é apenas um assunto teológico, é um chamado à santidade, à vigilância e à comunhão com Cristo. O arrebatamento nos lembra que esta vida é passageira, que o sofrimento tem fim, que a injustiça será corrigida e que Jesus cumprirá todas as suas promessas. Independentemente da interpretação, uma verdade permanece: a igreja será reunida com Cristo e estará com Ele para sempre. Que esse estudo te ajude a compreender melhor esse tema tão profundo e, acima de tudo, te motive a viver preparado, firme na fé e cheio de esperança na volta gloriosa do nosso Salvador.